Olá, sou a professora Patrícia e na aula de matemática de hoje nós vamos relembrar e aprender mais um pouco sobre os números de 4 algarismos, ok? Então vamos lá. Só lembrando que os algarismos são representados pelos números abaixo. Também nós chamamos de símbolos. Nós temos aí os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, do 0 até o 9, nós chamamos de algarismos, ok? Vamos lá. Nós precisamos formar um maior número de 4 algarismos, beleza? Então, vai ser um número que possui o quê? 4 símbolos, ou seja, 4 números daqueles que nós vimos nesse instante. Então, nós vamos ter como base o quê? Isso daqui, ó, do 0 até o 9. Nós vamos ter esses números como base. Então, em cima desses números aqui, nós poderemos formar o maior número de 4 algarismos. Então, vamos lá. Como é que nós vamos formar este número? Primeiro, nós precisamos observar aqui qual é o maior número de todos. O 9, não é isso? Então, vou formar o maior número de 4 algarismos com o 9. Ele vai ficar desta forma. 9.999. Vejam que aqui eu tenho 4 algarismos. Olha só. 1, 2, 3, 4 algarismos que eu formei, certo? Com estes números aqui. Eu formei o maior número com 4 algarismos. Beleza? Então, agora nós vamos formar o maior número de 4 algarismos sem repetição. Quando eu falo sem repetição, quer dizer o quê? Que eu não posso repetir nenhum número. E nós vamos ter como base novamente estes números aqui, do 0 até o 9. Nós vimos no slide anterior que o maior número que nós formamos foi o quê? 9.999. Nós usamos o quê? Só o 9, não foi isso? E agora nós precisamos formar o maior número de 4 algarismos sem repetição. Então, não vou poder repetir o 9. Então, como é que vai ficar isso? Se nós observarmos aqui estes números, quais são os maiores números que nós temos? 9, o 8, o 7, o 6, não é isso? Esses são os maiores números. Então, a partir daqui, eu vou formar um número de 4 algarismos que vai ficar desta forma. 9.876. Então, usei o 9, o 8, o 7 e o 6. Aqui eu fiz o maior número de 4 algarismos sem repetição, ok? Vamos lá. Agora, nós precisamos formar o menor número de 4 algarismos. Nós formamos, nos slides anteriores, o maior número, não é isso? E agora, nós precisamos formar o menor número de 4 algarismos. Primeiro, nós precisamos ver aqui qual é o menor número de 4 algarismos. Quais são os menores números que nós temos aqui? 0, 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós já temos o quê? Menores números, não é isso? Então, nós precisamos formar este número de 4 algarismos, beleza? Então, como será que vai ficar este número? Vai ficar desta forma, 1.000. 1.000 é o menor número de 4 algarismos, ok? Vamos lá. Então, vamos lá formar agora o menor número de 4 algarismos sem repetição. Lembrando que quando a gente fala sem repetição, é porque a gente não pode repetir nenhum número. E agora, como é que vai ficar este número, né? Da mesma forma, vocês vão ter como base do 0 até o 9. E a partir daqui, dos menores números, é que a gente vai formar o menor número de 4 algarismos sem repetição. Ok?
Então, eu não posso colocar 0, 1, 2, 3. Eu não posso formar desta forma. Também eu não posso formar 1, 2, 3, 4, porque ficaria 1.234, já não é mais o menor número. Então, como será que vai ficar este número? Nós vamos utilizar o zero desta forma. 1.023, né? Porque assim, a gente não pode usar nenhum número antes do zero, porque não tem número aqui antes do zero. Os números, eles começam depois do zero, não é isso? Então, como foi criado aqui? Nós pegamos o 1, 1.000, né? Acrescentamos aqui o 0, e aí nós continuamos com o 2 e o 3. Então, formou-se o quê? 1.023, que é o menor número de 4 algarismos sem repetição. Lembrando novamente que a gente não pode usar nenhum número antes do zero, porque não tem esse número aqui, ok? Agora, nós vamos ver aqui como nós podemos formar um número composto por 54 centenas, 42 dezenas e 15 unidades. Nas aulas anteriores, nós vimos bastante nas atividades unidades, dezenas, centenas, não é isso? E agora nós precisamos escrever um número composto por estes elementos: 54 centenas, 42 dezenas e 15 unidades. E aí, como é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos começar pelo primeiro número. Qual será o primeiro número? Não é 54, não. O primeiro número é o 15, porque vem de unidades. Vocês lembram que nós chamamos unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, não é isso? Então, nós vamos ver primeiro aqui o número 15, que vem de 15 unidades. Nós vamos precisar transformar este número? Não. Por quê? Porque ele já está em unidades. Então, ele permanece da mesma forma, ok? Como o 15 está em unidades, eu não preciso transformar, eu deixo ele da mesma forma. Porque todos esses números nós precisamos transformar em unidades para a gente escrever o número no final, tá certo? Então, quando eu peço assim, escreva o número abaixo composto por 54 centenas, 42 dezenas e 15 unidades, eu quero que você decomponha todo este número em unidades. Então, a gente precisa transformar. O 15 não precisa, porque ele já está em unidades. Agora, vamos ver aqui o 42. 42 dezenas. Como será que vai ficar? Precisamos lembrar quanto vale uma dezena. Quanto é que vale uma dezena? 10, não é isso? Então, nós vamos precisar multiplicar 42 vezes 10. Então, vai ficar desta forma. 42 vezes 10. Por quê? Porque dezena vem de 10, então eu preciso multiplicar esse 42 por 10, tá? Então, vamos lá. Lembrando que zero, todo número multiplicado por zero vai ser igual a zero. Então, 0 vezes 2 vai dar 0, 0 vezes 4 vai dar 0. Tá? Agora, nós vamos aqui para o 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. E o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos somar isso aqui, ó. Vamos lá. 0 a gente repete porque não tem nenhum número abaixo dele, tá certo? 2 mais 0, 2, porque o 0 aqui não tem valor. Como também não tem nenhum número acima do 4, nós vamos repetir o 4. Então, 42 vezes 10 deu quanto? 420 unidades. Tá vendo que nós transformamos aqui em unidades? A gente precisa transformar em unidades, ok?
Ah, professora, por que foi mesmo que multiplicou 42 vezes 10? Porque o 10 aqui vem de dezena. Então, se tem 42 dezenas, eu preciso pegar o 42 e multiplicar por 10 para transformar ele em unidades, ok? Então, vamos lá. E agora, nós temos aqui 54 centenas. Centenas vem de quê? De 100, não é isso? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar 54 vezes 100. Desta forma, ok? Ó, 54 vezes 100. Então, vamos lá. Vejam só. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. E 4 vezes 1, 4. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Depois que você multiplica, você vai fazer o quê? Você vai somar, ok? Lembrando que casa embaixo de casa, tem que ficar desta forma aqui, para que não saia errado, quando você for somar. Então, vejam. Nós baixamos o 0, porque aqui não tem nenhum número. Novamente, baixamos o 0 aqui, porque 0 mais 0 é 0. 4 mais 0, 4. E como não tem nenhum número acima do 5, nós baixamos o 5. Então, 100 vezes 54, ou 54 vezes 100, deu quanto? 5.400 unidades. Vejam que eu transformei de centena para unidades, certo? E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos somar tudo isso aqui, ó. 5.400 mais 420 mais 15. E quando você faz a soma de tudo, o valor total vai dar isso aqui, ó, 5.835 unidades, ok? Entenderam? Então, quando eu pedir para vocês escrever um número composto por 54 centenas, 42 unidades ou 15 unidades, ou 42 centenas, 20 dezenas e 2 unidades, vocês vão ter que transformar todos esses números em unidades, tá certo? A gente não transforma unidade em unidade porque ele já está na casa das unidades. Mas vocês precisam fazer desta forma para poder escrever este número, tá certo? Que o número, o resultado é o quê? 5.835, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí do assunto. Desejo a vocês um bom estudo e até a próxima aula.